você ainda não entendeu de uma vez por todas a importância das criptomoedas no mundo de hoje, é agora que você vai entender. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai largar aqui no canal. Para captar a essência do Bitcoin, a gente precisa entender como é que funciona o dinheiro, como é que ele evoluiu até as formas de pagamento que a gente tem hoje. O dinheiro, ele não existia, a gente trocava uns produtos por outros. Por exemplo, se eu tinha uma vaquinha, eu poderia trocar por bananas, eu poderia trocar por outros produtos. O pagamento era feito através do escambo. Só que isso é uma forma que acaba sendo não tão eficiente. E era necessário algo que fosse como se fosse um coringa, que valesse qualquer coisa, que eu pudesse armazenar valor e trocar por qualquer outro produto. Então, o dinheiro, ele é algo muito antigo na nossa civilização. E muitas coisas já foram dinheiro. Por exemplo, conchas, penas, até chegando nos metais preciosos, como ouro e prata. Só que era muito difícil e continua sendo a gente saber quanto que tem de ouro naquela pedra. Então, os reinos, os impérios começaram a cravar no ouro o valor daquele fragmento do metal precioso. Então é aí que surgiram as moedas. E aí depois das moedas, começou com a criação de contratos, que são cédulas, eram contratos, que dizia que as pessoas teriam direito a tantas onças de ouro nos cofres do governo. Com o tempo isso evoluiu, foi para os cartões de crédito, transações digitais também, dinheiro eletrônico, como o PayPal, por exemplo. E hoje a gente chegou no ponto em que as criptomoedas são uma forma de pagamento também. Mas no fim das contas, quem dá valor ao dinheiro? Quem diz que aquele pedaço de papel vale alguma coisa, ou que ouro vale alguma coisa, ou que muitas vezes uma criptomoeda vale alguma coisa? Quem dá valor ao dinheiro, na verdade, é um consenso das pessoas de que aquele produto, aquele item tem um valor. Então, tudo que a gente fala sobre dinheiro, existe um consenso na sociedade. Por isso que eu posso pegar minha nota de R$50 e ir lá na padaria e comprar pão, por exemplo. Porque o padeiro vai aceitar aquela moeda como se fosse um coringa financeiro e a gente consegue trocar por produtos. A principal diferença das criptomoedas para as moedas de papel, as moedas fiat, como são conhecidas, elas são emitidas por um banco central. Esse banco central, ele imprime, ele gera essas moedas e larga nos bancos privados, larga na sociedade para que as pessoas possam transacionar. Ao contrário das moedas de papel, as criptomoedas não existe um órgão centralizador. Existem redes distribuídas de computadores superpotentes que fazem essa criação das criptomoedas e que certificam e que autorizam as transações. Então não existe um órgão centralizador. São redes de computadores autônomas que fazem com que todo o sistema funcione. E esse é o white paper do Bitcoin, que foi lançado pelo Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, ninguém sabe quem é essa pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa só, se é 3 pessoas, se é uma mulher, se é um homem, se é um ET. Então não se sabe exatamente quem criou o Bitcoin. O white paper é como se fosse o projeto, é o esboço de como que esse protocolo vai funcionar. E no título do white paper está o propósito do Bitcoin, que é ser um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, que vai ser transacionado diretamente de uma pessoa para outra, sem instituições financeiras por trás. É a primeira vez que a gente consegue mandar uma informação digital e que ela não pode ser copiada. Então, só por isso é extremamente inovador. No white paper do Bitcoin também explica que ele vai ser transacionado com blocos de informação que ficam atrelados um ao outro com uma marca de tempo, uma timestamp. Todas as informações gravadas sobre aquela transação vão ficar registradas para sempre nessa cadeia de informações, que é a chamada blockchain. Então, se a gente pensar no nome blockchain, a tradução literal seria corrente de blocos. Vou explicar então de forma simples como é que funciona o blockchain. Vamos supor que a gente está lá no início do Bitcoin, quando foi lançada a blockchain do Bitcoin, então a gente está no bloco 1. No bloco 1, então, a gente tem um conteúdo, vamos supor, uma transação. Carol quer enviar 10 Bitcoins para Kaká. E esse conteúdo, tudo que está escrito ali, toda a informação, vai ser liquidificado, vai ser misturado de forma aleatória e vai ser transformado numa frase. Essa frase se chama hash. Essa frase, o hash, ele vai ser inserido no conteúdo do próximo bloco. Então vamos supor que a gente finalizou a inserção de conteúdo no bloco 1 e está indo para o bloco 2. Então o computador ele vai pegar todo o conteúdo que a gente quer inserir no bloco 2, adicionar o hash do bloco anterior, misturar de forma randômica e formar um outro hash, que é o hash do bloco 2. Isso significa que se eu alterar qualquer informação do bloco 1, o bloco 2
ele não vai poder ir para frente. Cada bloco, cada informação dos blocos está um amarrado no outro. O hash do bloco 2 vai ser inserido no bloco 3, e se o bloco 3 quiser alterar qualquer informação do bloco 1 ao bloco 2, não vai ser possível, porque vai mudar a ordem lógica das informações. Então, é por isso que o blockchain ele é considerado como uma ferramenta imutável. A gente não consegue alterar nada daquela informação, nenhuma vírgula, nenhum espaço, nada pode ser alterado, porque isso vai alterar toda a cadeia de informações que vem depois. Quem faz esse processo de auditar o blockchain, de reconhecer se as informações estão corretas, se não houve nenhuma alteração e de processar os novos blocos, processar o conteúdo, são computadores com poder computacional incrível, são os mineradores. Então, quando se falar em mineradores, não são pessoas, são computadores muito incríveis e potentes que fazem todo esse processamento. Eles pegam aquele código matemático, a criptografia, e tentam decodificar ela e fazer esse processamento. São computadores distribuídos ao redor do mundo que fazem esse processamento de forma automática, então não tem um órgão centralizador. Para parar esses computadores, só se a gente desligasse a internet do mundo, desligasse a luz do mundo e assim que a gente religasse tudo novamente, eles voltariam a fazer o processamento. E hoje o pessoal já está estudando formas de fazer esse processamento mesmo sem internet, sem luz. Outro fator, como é tudo criptografado, é a privacidade. Só quem tem a chave privada consegue acessar aqueles dados que estão criptografados no blockchain. Então, se alguém quiser verificar a transação que eu fiz para Cacá, vai poder verificar o valor, de onde ela partiu do blockchain, para onde ela foi, mas meu nome não vai estar exposto ali. Então, eu tenho privacidade sobre meus dados. Eu só vou poder revelar meus dados se eu autorizar, se eu colocar ali a minha chave privada e mostrar isso para alguém. E o blockchain, qualquer pessoa pode acessar ele. Claro, não vai acessar os dados das pessoas que fizeram as transações, mas é super transparente. A gente consegue ver qual valor foi transferido, qual a taxa de transferência, quanto tempo levou o processamento daquele bloco. Então o processo ele é super transparente. Agora, voltando um pouquinho mais para o mundo cripto, agora que a gente entendeu como é que funciona essa tecnologia, o Bitcoin foi criado em 2009, ele foi a primeira criptomoeda a ser criada, e de lá para cá já foram criadas mais de 2.000 outras criptomoedas, cada uma servindo para um propósito específico. Hoje a gente tem Ethereum, Monero, Dash, várias criptomoedas. Inclusive, se você quiser criar uma criptomoeda sua com um propósito específico, você pode também. O protocolo é um código aberto, qualquer um pode criar uma criptomoeda. Mas a parte mais curiosa é que quando a gente vê informações vindo de governos, empresas, bancos, essa galera associa criptomoedas a drogas, lavagem de dinheiro, crimes, terrorismo, hackers. Mas será que é isso mesmo? Quando a gente para observar alguns crimes de corrupção, inclusive, a gente encontra caixas e caixas de dinheiro emitido pelo próprio governo, mas a gente não encontra uma carteira de bitcoins. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que a cada $1 em bitcoin usado na Deep Web para realizar crimes, outros $800 normais, sem ser criptomoeda, foram gastos para realizar crimes nesse mesmo site. Então, os crimes eles são muito mais realizados através das moedas fiat, as moedas emitidas pelo governo, do que criptomoedas. E agora vem um dos fatores que é muito importante nas criptomoedas, são os aspectos econômicos. E por que a gente acredita que sim, elas vão ajudar muitas pessoas e muitos países a manter o seu patrimônio em caso de crises econômicas. Mas para entender isso, a gente precisa entender como é que funciona a teoria dos ciclos econômicos. Essa teoria fala que a economia ela age em ciclos. Então a gente tem um ciclo de expansão, de bonança, de dinheiro circulando, de emprego, de empresas dando muito lucro e um momento de depressão, onde o dinheiro ele não circula mais, onde há desemprego, onde as oportunidades são escassas. Então isso acontece de tempos em tempos, picos e vales. Só que os governos perceberam isso ao longo dos anos, dos últimos anos, e eles começaram a tentar controlar os ciclos econômicos. E as pessoas também, ao invés de, no período de pico de expansão econômica, eles se prepararem, eles guardarem dinheiro, eles se tornarem líquidos, isso significa guardar dinheiro para o longo prazo, fazer um estoque de patrimônio. Não, é justamente quando as pessoas acham que vai ser sempre assim, acabam tomando empréstimos, acabam se endividando, tendo mais despesas, e aí quando vem a contração econômica, o tombo é muito grande, as empresas acabam quebrando, os governos acabam
se endividando também. Isso mostra que as pessoas e os governos não têm feito sua parte. Ao invés de se preparar para esses ciclos, acontece o contrário. Os governos começam a tentar manipular para que, ao invés de ser um ciclo econômico, a economia esteja sempre em expansão. E isso não é sustentável no longo prazo. Então, na tentativa de controlar esses ciclos econômicos, o governo acaba imprimindo mais dinheiro ou criando de forma digital mais dinheiro, injetando na economia para que, com uma oferta maior de papel moeda, eles tentem estabilizar a economia. Mas a gente observa que não é isso que acontece. Então, as crises elas são cíclicas, os governos tentam criar mais dinheiro ou imprimindo ou de forma digital. Essa oferta de papel moeda ela leva a uma desvalorização. Lembra da oferta e demanda? Quanto maior a oferta de um produto, mais barato ele se torna. Quanto menor a oferta de um produto, mais valorizado ele se torna, porque ele é super raro. Então, nessa tentativa de estabilizar a balança econômica, o governo acaba aumentando a oferta de papel moeda e aí ele acaba se desvalorizando. É aí que os preços aumentam, começa o processo de inflação, as pessoas acabam sentindo isso, começa uma crise econômica, as pessoas acabam perdendo a confiança nos governos e a crise ela se instala e é difícil de controlar realmente. Aqui a gente tem um exemplo, é uma obra de um artista venezuelano, mostra o auge de uma crise econômica, que é o processo de hiperinflação. A gente está observando isso na Venezuela e a gente vem observando também na Argentina, um processo similar. Essa exposição desse artista mostra o quanto seria necessário de dinheiro de papel para comprar um rolo de papel higiênico. Tem mais papel naquele monte de notas do que no próprio rolo de papel higiênico. Então chega a ser uma coisa irônica. Em países da Europa, a gente já viu também esse processo. Na Alemanha, houve um processo de hiperinflação, onde era mais barato queimar dinheiro de papel do que comprar pedaços de madeira para botar nas lareiras. E aqui no Brasil também a gente já sofreu um processo parecido e profundo de hiperinflação, quando um presidente confiscou o dinheiro da poupança dos brasileiros para tentar resolver a crise econômica. Então isso é um trauma muito grande que a gente tem aqui no nosso próprio país. Nos últimos anos, especialmente com a crise de 2008, a gente viu um processo que, ao invés de imprimir dinheiro, eles criam dinheiro digital, que é chamado quantitative easing, ou a flexibilização monetária. Esse processo já foi muito empregado no Banco Central Europeu, no Banco Central da Inglaterra, no Banco do Japão em 1990, e agora a gente observa isso nos Estados Unidos com o dólar. Cria dinheiro digital, entrega esse dinheiro para os bancos privados e compra em troca ativos financeiros daqueles bancos. Então, ações de empresas, muitas vezes hipotecas. Então, ativos que são muitas vezes tóxicos, que tendem a não se valorizar ao longo do tempo, acabam se valorizando de forma artificial, porque o governo acaba comprando em grande quantidade e os bancos ficam com o dinheiro líquido para fazer empréstimos, para distribuir para a população. Então, o dólar é a moeda mais aceita no mundo inteiro. Hoje, o Banco Central americano tem uma dívida impagável de cerca de 22 trilhões de dólares. Os fundos de pensão, que é o dinheiro da aposentadoria das pessoas, está inclusive investindo em empresas que não geram lucro, como Uber, Netflix, e isso já é um sinal também de problemas na economia. E o governo, tentando evitar crises e evitar problemas econômicos, acaba não deixando as empresas quebrarem e fica fornecendo empréstimos em troca de ativos tóxicos. Então, todo esse processo acaba sendo extremamente perigoso para os bancos centrais. Então, se a gente for analisar esse gráfico, a gente observa que a economia americana já passou por duas bolhas, né, na sua economia. Esse gráfico mostra ali no canto direito superior o número de pontos do S&P, que é o principal índice americano, com as principais ações americanas, e a barra inferior mostra a linha do tempo. Então, a gente observa que nos anos 2000, a primeira bolha foi a bolha.com, a bolha da internet, que foi quando as ações do Yahoo e de algumas empresas a ver com a internet subiram de forma artificial e depois o valor desabou de todas. A gente observa isso ali no primeiro gráfico. A segunda bolha foi a bolha imobiliária, que é conhecida como a crise do subprime, que é quando as pessoas pararam de pagar suas hipotecas e houve aquela grande crise de 2008, que todo mundo deve ter ouvido falar. E agora, coincidentemente, a gente está em outro período de talvez uma possível bolha, e justamente está atrelado esse não fazer o dever de casa, de não estimular a economia de forma saudável, e sim só injetando mais dinheiro.
Então aí fica a dúvida, no passado se falava muito que o Bitcoin era uma bolha, mas qual é a real bolha? Será que não é o dólar? Será que não é a moeda onde a economia do mundo inteiro hoje está baseada? E é por isso que muito se compara também o Bitcoin ao ouro. Então o Bitcoin tem algumas características que o ouro também tem. Uma delas é a escassez. O ouro ele é um mineral que a gente tira do solo, a gente acaba minerando ele. E ele tem um número limite, a gente não consegue extrair mais ouro do que o que tem no planeta Terra. E o Bitcoin também, ele tem um cálculo matemático onde o número máximo de unidades de Bitcoin que vai ser criado é 21 milhões. Nada mais do que isso. Então esse conceito de escassez é o principal e é um fundamento muito forte quando se fala de economia, porque ele não pode ser manipulado, como a gente viu ali que o dólar e as moedas fiat podem ser manipulados. Então não pode ser criado mais do que 21 milhões de unidades. O ouro é imutável. A partir do momento que a gente modifica a composição do ouro, mistura ele com outros metais, ele acaba perdendo valor. E o Bitcoin também tem essa característica de ser imutável. Até hoje, o Bitcoin nunca foi hackeado, nunca foi invadido. Ele tem uma criptografia extremamente forte. É a criptografia que é utilizada em jatos, em bombas nucleares. Então, se um dia a tecnologia do Bitcoin e a criptografia for quebrada, o Bitcoin é o menor dos problemas. Existem muitos outros problemas que podem acontecer no mundo caso isso seja hackeado ou quebrado. O ouro, por ele ter esse histórico de confiabilidade, ele é considerado um ativo de proteção. Então, os bancos centrais guardam nos seus cofres barras de ouro para uma eventual crise financeira que exista, ou costumavam guardar no passado, porque ele é considerado um ativo de proteção. E o Bitcoin também está se tornando um ativo de proteção justamente por ter todas essas características que o ouro também tem. O ouro ele é indivisível. Se a gente quebrar ele, a gente não consegue dividir em partes minúsculas, em menos de 1 centavo, por exemplo. É muito difícil de dividir ele em partículas menores. O Bitcoin é facilmente divisível. O Bitcoin tem uma escala que vai até 100 milhões de unidades e a 100 décimos de milhões de unidades também. Então ele é facilmente divisível. Por isso que é facilmente fazer microtransações com o Bitcoin. Outra característica muito legal do Bitcoin é que ele pode ser facilmente transportado para qualquer lugar do planeta com segurança. Por exemplo, se eu tiver uma pequena fortuna no meu celular, eu posso ir facilmente para o Japão, para a Indonésia, para o Polo Norte, para o Polo Sul. E esse valor não pesa, ele não tem a materialidade que o ouro tem. Imagina eu entrar com barras de ouro num aeroporto. Impossível. Isso vai ser detectado e vão pedir procedência. Então isso é difícil de transportar ouro pela sua materialidade. O Bitcoin não depende de terceiros, então não tem ninguém ali para me dizer se aquele Bitcoin é meu, se não é. Isso é automático, a rede automaticamente identifica isso. E o ouro não. Se eu tiver uma barra de ouro, eu não sei dizer de quem é aquela barra de ouro ou quanto que tem naquela barra de ouro. Eu teria que levar para um ourives, por exemplo, para analisar inclusive se aquele ouro é real. Então existe uma dificuldade, porque a gente depende de chancelas, de análises, para ver se aquele metal realmente é o original. A única coisa que o ouro tem, que o Bitcoin não tem, é a estabilidade de valor. Mas isso acontece porque o ouro já é consolidado como um ativo financeiro. O Bitcoin tem 10 anos, ele ainda é muito jovem, então isso a gente vai ver nos próximos anos como é que o Bitcoin vai se comportar como um ativo financeiro. A gente tem observado, então, uma corrida dos bancos centrais em direção ao ouro. Os bancos centrais, esse é um gráfico do Banco Central da China, está começando a comprar mais ouro do que treasuries, que são tesouros, títulos de governo. Então a gente observa que os bancos centrais estão começando a buscar segurança, estão identificando esse período da economia global como um período de risco e exposição a uma possível crise econômica. E se tivesse que mostrar qualquer slide, um único slide nessa apresentação, eu mostraria esse slide. Esse slide mostra as reservas de ouro dos bancos centrais ao longo do tempo e a impressão de dinheiro de papel ou dinheiro digital. Então a gente observa que ali nos anos 70, em 1970, todos os bancos centrais tinham uma quantidade muito grande de ouro e ao longo do tempo isso foi caindo. E se a gente for ver ali no gráfico, justamente em 2009, quando teve a crise econômica ali do subprime, que a gente falou antes, foi justamente quando as emissões de dinheiro tiveram um pico enorme. Esse pico enorme significa 17,5 trilhões de dinheiro fiat que foi emitido. Esses 17,5 trilhões é lucro que os governos tiveram na impressão de moeda. Então, se a gente for ver ali no gráfico, só 5% desse montante de dinheiro que foi emitido tem lastro em ouro. Então, todo o dinheiro que existe hoje, o dinheiro fiat, o dinheiro digital,
ele não tem lastro nenhum. As pessoas falam muito que o Bitcoin não tem lastro, mas o Bitcoin tem lastro na matemática dele. Ele é transparente, ele tem escassez, ele tem fundamentos econômicos muito sólidos. E as moedas fiat? Só 5% do que foi emitido em dinheiro de papel ou dinheiro digital está apoiado em algo que de fato tem valor. Isso é impressionante. É nisso, e é nesse slide, é nessa análise que a gente vê o Bitcoin como um ativo realmente de segurança e que pode sim ajudar muita gente a suportar essa manipulação dos bancos centrais. Se a gente observar a emissão de Bitcoin que foi feita pelos mineradores, pelo processamento, desde 2009 para cá, foram emitidos cerca de 18 milhões de Bitcoin. Então a gente está quase naqueles 21 milhões, que é o número máximo de Bitcoins que podem ser emitidos. Mas isso mostra que é a primeira vez que um dinheiro digital, enfim, é previsível. Nem o ouro a gente consegue saber exatamente quanto de ouro que tem no subsolo da Terra. E o Bitcoin a gente consegue prever exatamente. Vai bater em 21 milhões e deu. E é por isso que a gente acha que o Bitcoin pode ser sim um protesto silencioso, um protesto pacífico, quando a gente não concorda com o sistema que a gente vive. O Bitcoin é uma forma de dizer não. Eu não concordo com a forma como vocês estão gerenciando a economia, a forma de ação de vocês, e vou tentar, de alguma forma, acessar um outro sistema financeiro, uma outra forma de vida. A gente acredita que o Bitcoin pode trazer mais inclusão, mais democracia, mais transparência nas ações dos governos e das pessoas. Existe um dado também que é muito importante, e é por isso que nós, os Cripto, eu e a Cacá, como brasileiras, a gente fica muito empolgadas com esse potencial que o Bitcoin, que as criptos têm aqui no Brasil, porque se a gente observar os países que mais utilizam criptomoedas no mundo, 5 países dos 10 que mais usam, 5 estão na América Latina, e o Brasil é o segundo. Então a gente vê, em primeiro lugar, a Turquia, mas Brasil, Colômbia, Argentina, México e Chile são um dos 5 países que mais utilizam criptomoedas no mundo. Outro fator para a gente ver a importância de nós brasileiros nesse cenário global é que nós somos ultra conectados. Nós somos o segundo país em uso da internet por dia. A gente usa mais ou menos 9 horas por dia de internet ali no nosso celular ou na frente do computador. A nossa população ela tem uma chance muito grande de entrar nesse mundo das criptomoedas porque a gente já é super heavy user de tecnologias, de celular, de internet. Por que não educar mais a nossa população para que a gente esteja à frente dessa mudança nesse cenário e dessa evolução econômica e tecnológica? E do nosso ponto de vista, o que falta para que isso aconteça? Falta as pessoas se informarem, usarem, principalmente os comerciantes começarem a aceitar criptomoedas e estarem abertos a essa possibilidade de pagamento. Então, essa é o nosso propósito com o Cripto, é começar a fazer com que essa criptoeconomia evolua e se expanda para que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia que pode sim ajudar elas a ter mais liberdade de escolha. Então essa foi uma palestra que a gente fez já em alguns eventos. É uma pincelada do porquê que a gente acredita nas criptos, tanto pelo viés tecnológico quanto econômico. A gente espera que vocês tenham gostado dessa apresentação. E se vocês tiverem alguma sugestão ou comentário sobre por que vocês acham que as criptomoedas vão mudar o mundo, deixa aqui nos comentários. Nos acompanha lá no Instagram, @usecripto, onde a gente vai postar mais conteúdos porque a gente é apaixonados por essa tecnologia que vai sim revolucionar o mundo.